Trocando Ideias. Oferecimento Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo. Firme na campanha Novembro Azul. O diagnóstico precoce do câncer facilita a eficiência do tratamento. Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo. Trocando Ideias. Este é um programa que não visa o debate, mas a reflexão. Nós estamos querendo conhecer e aprender também com a experiência de outras pessoas. Por isso que a gente busca estar sempre trocando ideias. O nosso convidado de hoje é de um paulista, acredite, ele nasceu em São Paulo, mas com apenas 4 anos de idade veio morar em Juazeiro do Norte, tem raízes por aqui. Morou um pouquinho em Recife, morou um pouquinho lá em São Paulo, enfim, mas é realmente um juazeirense de coração. Vamos conversar hoje com ele, que fez com que sua sanfona levasse a região do Cariri para a Europa. Nosso querido Fábio Carneirinho, Vicente Fábio Carneiro da Silva. Vulgo Fábio Carneirinho. Fábio Carneirinho. O Carneirinho, então, vem por causa do sobrenome do Carneiro? Exatamente. Meu pai, Zé Carneiro, gostava de ficar com os amigos lá pertinho lá de casa, tomando uma cervejinha, jogando baralho e tal. Aí minha mãe dizia, vai chamar teu pai que tá na hora da janta. Aí eu ia, e quando chegava lá, não, Carneiro, lá vem Carneirinho já lhe chamar. Aí ficou Carneirinho assim e tal. E eu adotei o nome artístico mesmo, Fábio Carneirinho. E, enfim, no começo até soou estranho para algumas pessoas, né? Inclusive para mim. O nome, Fábio Carneirinho, eu disse, bem, é o meu nome, né? No diminutivo. Na época ainda o meu peso ainda era só 2 dígitos, então dava para chamar Carneirinho, né? Hoje já não dá mais. Mas aí ficou Fábio Carneirinho. Fábio, você, enfim, apenas nasceu em São Paulo. Muito São Caetano novo, do Sul. E muito novo, veio morar em Juazeiro. Assim, sua família é daqui, de Juazeiro. Foi meio que um acidente, então, morar por lá. Exatamente. Meus pais são de Caririaçu, Vila Feitosa, em Caririaçu. E aí eles foram para São Paulo, não juntos, né? Meu pai foi numa época, minha mãe noutra. E lá se encontraram, né? Já se conheciam daqui lá do sítio. E lá se encontraram, casaram e nasceu eu e meu irmão. Eu já quase completando 4 anos, meus pais decidiram voltar para o Ceará, né? Mas não voltaram para Caririaçu, voltaram para Juazeiro. E então eu cheguei aqui com menos de 4 anos e cresci aqui, né? Então posso dizer que a tecnologia toda é caririense, né? Meus pais são daqui, eu cresci aqui, mas nasci em São Caetano do Sul, em São Paulo. E a música, como foi que entrou na tua vida? Rapaz, desde criança já percebia-se, né, que a minha vocação era para a música. Já contei essa história muitas vezes. Minha mãe tinha uma banca de roupa, vendia roupa aqui no Mercado Central, em Juazeiro, no Beco da Cebola, que agora não existe mais banca lá, né? Agora são as lojas. E aí, na época, eu estudava de manhã, saía do colégio, ia para casa, almoçava, pegava o almoço para vir trazer para a banca da minha mãe, né? Aqui no centro. E aí, depois do almoço, ficava por lá, aí pegava as caixas que guardava as mercadorias e montava, fazia tipo uma bateria, né? Cabo de vassoura era um violão, enfim, coisa de menino, né? Então daí já percebia-se, né, que meu jeito era para música. Até que um dia minha mãe comprou um teclado para mim, influenciado por uma vizinha dela que tinha uma lojinha de roupa também lá no mercado. Teca. Terezinha, a gente chamava de Teca. Teca me falou, Fátima, dá um instrumento a esse menino, que ele tem jeito. Aí minha mãe, não, esse menino só faz raiva, que de fato eu fui um menino meio traquino. Aí, mas beleza, eu vou dar um teclado. Eu pedi a ela um teclado, né? Eu já sabia dar algumas notinhas dos teclados que meu primo tinha um, eu vivia na casa lá da minha tia, fuçando. Quem tinha o teclado, eu só vivia na casa desse povo. Até que minha mãe me deu um teclado ruim, cara, ruim, mas foi o primeiro, né? E a condição que minha mãe deu foi para tocar na igreja. Vou lhe dar o teclado para você tocar na igreja. Toquei na igreja, pelo menos os primeiros 6 meses, né? Aí depois eu comecei a receber convite, já estava tocando razoavelmente direitinho, sem muito amador ainda, mas... E aí começou a história até hoje. Então a sanfona demorou um pouquinho para entrar na sua vida. Sim, eu vim aprender a tocar sanfona, assim. A gente está sempre aprendendo, mas quando eu vim me sentir seguro, já tocar na sanfona, eu já tinha 22 anos, 21 para 22 anos.
Então eu já vivia dentro da música há muito tempo. Eu era verdade que tecladista. Você chegou, inclusive, a viajar, antes mesmo de chegar a sanfona na sua vida, você chegou a viajar para a Europa, enfim, trabalhando com o teclado, com o piano. Exatamente. Eu morei quase um ano na Europa, tocando teclado. No finalzinho de 97 até o finalzinho de 98. Se você tem uma ideia, quando eu fui, o camarada que nos levou, que arrumou lá o trabalho pra gente tocar, nós fomos de navio, né? Tocava no navio. Foi preciso ir lá na minha casa pedir autorização aos meus pais, que eu ainda era de menor, não tinha 18 anos completo. Completei 18 anos em Portugal. Então eu já tocava teclado em bandas de baile, né? Que para mim foi a melhor escola. Né? A minha formação é autodidata. Não tive a oportunidade, mas deixei passar de estudar música mesmo em conservatórios, até mesmo fazer, quem sabe, uma faculdade. Deixei passar isso, mas a minha formação é autodidata e eu passei para a sanfona. Sempre gostei da sanfona, né? Mas no dia a dia, tocando teclado e tal, até que um dia meu pai me deu uma sanfona. Ele trabalhava lá em São Paulo e aí ele trabalhava numa congregação de padres carmelitas. Aí tinha um padre já bem velhinho que morreu. E aí esse padre que morreu tinha uma sanfona lá que era dele. Aí o provincial lá da casa dos religiosos disse: não, seu Zé, vamos vender a sanfona. Aí meu pai comprou e mandou para mim em Recife. Eu já estava em Recife. Meu pai comprou em São Paulo. E aí aí comecei a treinar mais e tal, enfim. Até que hoje eu praticamente meu instrumento principal é a sanfona. Apesar que de um tempo para cá eu tenho tentado me dedicar também um pouco ao piano. Piano popular, não piano erudito. Você, por mais que se coloca realmente como juazeirense de coração, né, sua criação, cresceu por aqui, mas você passou um período em São Paulo, pela questão também do trabalho, para a Europa, e passou um período em Recife. Em Recife também foi trabalhando? Trabalhando com música. Eu tocava numa banda de música religiosa. Banda do padre João Carlos Ribeiro. É um padre salesiano que ainda hoje faz shows, inclusive viaja o Brasil inteiro e até fora do país. Está aqui na região do Cariri. Exato, pois é. Agora, recentemente, em Barbalha, vai fazer um. E eu toquei 4 anos na banda do padre João Carlos. Inclusive, foi também um período muito importante na minha vida, porque eu tive boas influências musicais e excelentes influências como cidadão, né, como um profissional, porque é uma das coisas que às vezes atrapalha o lado profissional das pessoas, é o lado pessoal, né? A gente conhece na nossa profissão, principalmente, excelentes músicos, mas no seu convívio pessoal não conseguem ser pessoas de fácil relação, né? Muitas pessoas adquirem alguns vícios, por ser um meio que muitas vezes se torna propício. Muita gente trabalha na noite e em ambientes que tem muita coisa lá que não é bom pra gente. E eu tive essa influência de trabalhar com música religiosa há muito tempo e absorvi algumas, vamos dizer assim, algumas doutrinas, né? Alguns costumes que me ajudaram na formação como cidadão. Então, muitos momentos depois que eu comecei a tocar viajando pelo mundo e em alguns momentos deparando com situações que a gente vê que é prejudicial ao lado pessoal, a formação que eu tive nesses períodos que trabalhei me ajudou a tomar decisões que não me deixaram enveredar por alguns caminhos errados. Você, então, recebeu a sanfona. E aí, como foi essa adaptação do teclado, piano para a sanfona? Rapaz, foi rápido, mas porém meio difícil. No começo, rapaz, eu já tocava teclado há muito tempo, então digamos que tinha um nível um pouco avançado como músico. E de repente você pega outro instrumento e você não é avançado, você é iniciante. Aí você quer tocar como você já toca o outro instrumento avançado. Aí foi difícil. Ter essa consciência, praticar mais e se dedicar mesmo e entender que é um instrumento novo. Apesar de ter algumas características parecidas aqui no teclado, mas é totalmente diferente aqui. E aí, rapaz, era a dificuldade de tocar e cantar, então. Bicho, eu fazia cada careta assim, né, com o cérebro dividindo aqui. Aí os camaradas diziam: rapaz, qual é a nota que dói mais? Porque cada careta aí era difícil, era tanto que no começo, meu compadre Gleidson Moraes, que é funcionário aqui da Caixa Econômica, me ajudou muito no início, ele tocava comigo também, inclusive. A gente ia tocar e assim, para mim era tão difícil tocar e cantar que o alô, mandar um abraço para alguém, era ele quem tinha que fazer, porque eu não conseguia
né? Parar ali, porque se eu tirasse a concentração, errava. Ou na letra da música. Coisa demais para fazer. Ou não. Mas tudo é prática, sabe, Tony? Aí vai praticando, vai passando o tempo, vai praticando, até que chegou o tempo de ficar mais, assim, mais confortável, né? E hoje, inclusive, em certas ocasiões, para mim é difícil cantar sem tocar. Se eu inventar hoje de parar de tocar e só cantar... Hoje ele atrapalha. Eu tenho que me adaptar novamente. Né? Você também é compositor, você também tem várias músicas que você canta, já gravou, inclusive, em alguns dos seus trabalhos. Qual foi aquela primeira música que você, música autoral, que você, assim, tocou e foi aquela música que lhe agradou e também agradou o público? Foi a música Encostada ao Crato. Essa foi a primeira música que, de fato, as pessoas começaram a... Quem é Fábio Carneirinho, né? Começaram a se interessar mesmo pelo trabalho, né? Acho que Encostada ao Crato foi a música que... Pode tocar um pouquinho? Pode. Tudo ao redor é só beleza, vejo a grandeza dessa capital. Aprendi muito, eu lhe sou muito grato, mas o melhor lugar do mundo é encostado ao crato. Mas o melhor lugar do mundo é encostado ao crato. A terra é quente e o cabra soa, mas é melhor que viver na garoa. Cidade grande, eu vou me embora e levo teu retrato, porque o melhor lugar do mundo é encostado ao crato. Porque o melhor lugar do mundo é encostado ao crato. Tem chapeuzinho que no fundo é lobo mau, tem sapateiro que não vale um sorrisal, tem burguesia explorando os empregados, mas o melhor lugar do mundo é assim mesmo, é encostado ao crato. Mas o melhor lugar do mundo é encostado ao crato. Tem gente pobre que trabalha o dia inteiro, tem gente boa feito o povo dos carneiros, tem muita gente sem feijão no prato, mas o melhor lugar do mundo é encostado ao crato. Já cruzei mares, cruzei sertões, vi outras terras, outras nações. Já vi lugar onde não há desempregado, mas o melhor lugar do mundo é encostado ao crato. E a primeira vez que eu toquei essa música foi na cidade do Crato, né? Por incrível que pareça, foi num barzinho chamado Flor do Piqui, que tinha ali do lado da Praça da Sé. Eu digo, rapaz, esse negócio melhor lugar do mundo, encostado do Crato. Os camaradas do Crato não vão achar muito bom, não. Aí eu fiz a última estrofe, para poder ficar bem na fita com os conterrâneos. Diz assim: naquele tempo muito distante, era a fazenda Tabuleiro Grande. O Padre Cis te levou nos braços e hoje só és um gigante, porque é encostado ao crato. E hoje só és um gigante, porque é encostado ao crato. Agradou todo mundo, não teve ninguém chateado. Levar uma carreira do Crato para o Juazeiro não é perto, não. É uma verdadeira declaração para Juazeiro do Norte, apesar que eu já vi pessoas de outros municípios que fazem ali limite com o Crato, querendo puxar um pouquinho para a sua cidade, né? Barbalha, Santana do Cariri, Nova Olinda, já vi gente ali de outros municípios também pegando essa carona. Muita gente no Crato entendia que eu cantava assim: o melhor lugar do mundo é encostar no Crato, né? Para poder puxar. Não deixa de puxar também. Todo mundo puxa a sardinha. Fábio, em 2001, eu como estudante da Universidade Regional do Cariri, meu amigo Evandro, e eu trabalhava na época na Rádio Setama, e ele disse: rapaz, pega esse CD aqui, de um amigo meu, toca esse CD lá na Rádio Setama, Matuto Sim Senhor. E aí eu levei, quando eu vi Fábio Carneirinho, e comecei a tocar na Rádio Setama naquela ocasião, 2001, se eu não me engano, 2001 para 2002. Isso, 2002. E aí, depois, conversando com ele, ele disse que você já estava na Europa, enfim. E, inclusive, era uma época onde você não era muito conhecido daqui. Né? Até muita gente achava que você era de Recife. Matuto Sim Senhor foi o seu primeiro trabalho. Foi, exatamente. Inclusive, essa música, Encostado do Crato, está nesse disco. E Evandro, rapaz,
esposo da Isabel, mais conhecido como Bolinha, né, pra gente, me ajudou muito. Ele que, inclusive, tirou as fotos da capa do primeiro disco. Me deu essa força, não cobrou nada, enfim. Pelo contrário, né? Agora você aí revelando que naquela época ele já chegou com o CD, pedindo para tocar a música no rádio, ó, que é um amigo meu, enfim. Assim como o Evandro, muitos outros amigos me ajudaram muito, né? No começo, cara, no começo não. Na vida, você nunca faz nada sozinho, né? Sempre tem as pessoas que lhe auxiliam, indireto ou diretamente, né? Então eu tive essa felicidade. Nessa época, 2001 para 2002, estava começando o meu trabalho. E eu fiquei tocando, né, com o Fábio Carneirinho, e fiquei tocando na banda do Padre João Carlos até 2004. Até 2004 foi que eu decidi, de fato, me dedicar só ao trabalho de Fábio Carneirinho. Aí eu voltei do Recife, estava morando em Recife, trabalhando lá, e aí decidi vir para aqui, para o Juazeiro. Aí vim em 2004. Em 2005, eu recebi um convite para passar 5 meses na Alemanha, fazendo um trabalho musical lá, e aí fui. Né? Fiz um show aqui na Expocrato, em julho, terminou o show da Expocrato, no outro dia viajei para a Alemanha, só voltei em dezembro. Aí, quando eu voltei, já voltei com o projeto de gravar o DVD no Terreiro de Casa. Foi meu primeiro DVD gravado aqui no Sesc. Tem algumas imagens na internet aí, vocês vão ver. Inclusive com participação do Luiz Fidelis, exatamente. Flávio Leandro, Chico Pessoa, exatamente. Foi o primeiro. Aí gravei esse disco em 2006, e aí quando foi 2007, eu tive uma ideia, que foi gravar já o novo DVD, que foi o DVD Aos Pés do Meu Padrinho. Inclusive algumas pessoas disseram, rapaz, você vai gravar, você acabou de gravar um DVD, vai gravar outro. Que na época não era tão rápido. Hoje você grava um praticamente 2 por ano, né? Mas na época demorava um pouquinho. E convenhamos que, assim, esse seu DVD ganhou uma proporção em repercussão, uma coisa extraordinária, pela estrutura, pela beleza que ficou de imagem, sem contar também o seu repertório, parece que foi escolhido ali. Foi bom. Para mim, o DVD ele foi um divisor de águas. Eu passei a ser um artista depois e outro artista antes, né? Minha carreira ficou dividida entre o antes e o depois do DVD da Estátua do Padre Cícero. E aí, enfim, ainda hoje colho frutos desse trabalho, né? Santana participou, Dominguinhos participou pelo telão, e aí foi, depois gravei outros trabalhos, até que agora, 10 anos depois, 11 anos depois quase, nós lançamos outro projeto audacioso, que ainda estamos na fase de divulgação, né? Esse projeto ele já tá conhecido aqui na nossa região, mas em outras regiões ainda falta chegar, que é o DVD gravado em Paris, tá? Aos pés da Torre Eiffel, também um projeto que às vezes eu fico olhando e não acredito, sabe? Pai, como é que acaba sair daqui? Levei 16 pessoas, uma equipe, 16 pessoas, entre músicos, técnicos, pessoal que filma, e enfim. Sair daqui para ir gravar um DVD aos pés da Torre Eiffel em Paris é um negócio... Primeiro, eu fiquei sabendo depois, né, para mim foi uma surpresa inclusive boa, que nunca ninguém tinha gravado, tendo a torre como cenário. Lá acontecem shows, direto, mas um DVD gravado, se Elton John quiser gravar lá agora, ele não é mais o primeiro. O primeiro está aqui no Cariri. Ele está limitando. Inclusive... uma amiga, minha comadre, William, mora na Alemanha, e ela veio para a festa de Santo Antônio, você estava inclusive cantando lá, e ela falando, né, como as pessoas lá na Europa falam bem do seu trabalho. Né? Ou seja, você é uma pessoa que já ganhou um público também na Europa, e que não necessariamente são de brasileiros que estão morando lá, mas muito estrangeiro curte muito seu trabalho. Exatamente. O DVD, se você assistiu o DVD gravado em Paris, a maioria das pessoas são europeus que estão lá assistindo, dançando. Não é um DVD com multidão, é um DVD intimista, né? Lá devia ter, sei lá, entre 80 a 100 pessoas só, né? Dentro do contexto do DVD. E dessas 100 pessoas, talvez 70 são europeus. E eu tenho participado, vou tocar agora, vou dizer em primeira mão, fui convidado semana passada para participar do Festival de Inverno de Forró, que é na Rússia. Acontece em janeiro, no alto inverno mesmo. Previsão de temperatura é -15, -18. Mas a galera se junta no lugar,
aquece e dança forró. E então, nós vamos participar agora em janeiro do Forró Festival, o Winter Festival, que é o festival de inverno. E lá só tem russo, isso é promovido por russos, né? É na Rússia, não tem brasileiro nenhum. Os brasileiros são convidados para ir. Quem promove, quem dança, quem faz tudo são europeus. Então, isso é uma coisa incrível, cara. Eu estive lá 2 anos atrás, não no festival. Fui participar de um evento em São Petersburgo e depois em Moscou. Não tinha um brasileiro. O único brasileiro que tinha era eu. Aí me acompanhou um zabumbeiro e um triangueiro russos. Tocando legal, né? Claro, não é como nós aqui, mas dentro de um padrão melhor do que muitos músicos que eu conheço aqui da nossa região, sabe? Então, isso, cara, mostra que a nossa música ela não tem fronteiras, né? E tá só começando. Cara, o que tem já de gente aí viajando a Europa, tocando forró, tem se tornado um circuito muito bacana. Ele é muito bairrista, sabe? Isso às vezes eu vejo como uma coisa negativa e às vezes vejo como uma coisa positiva. O lado negativo é que quando a coisa é muito bairrista, ela tem valor, ela é genuína, ela é forte, mas ela não se expande. Vou dizer, exemplo, o frevo no Pernambuco. No carnaval, em Olinda, é frevo. E é massa, tem que ser aquilo mesmo. Só que o frevo é isso naquele momento, naquele lugar. Não é no mundo, não é consumido no mundo como é consumido lá. Então o bairrismo, às vezes, proporciona isso. Deixa forte, mas naquele lugar onde é a origem. E, por outro lado, o lado bom é que não morre. Permanece. Permanece. Às vezes também você abre e inova, porque você tem que inovar para poder ganhar outras vertentes. Claro, você não perde as características, mas você tem que ir beber de outras influências. Faz uma adaptação. E naturalmente você começa a fazer coisas de acordo com as novas influências que você respira. Então o forró ele tem acontecido isso na Europa. Ele tem crescido lá, mas dentro de guetos muito bairristas, né, que não permite outra coisa, não permite, tem que ser sanfona, zabumba e triângulo, tem que tocar as músicas antigas, né, da época de Jacques do Pandeiro, de Gonzaga, e sobretudo aquelas músicas que o povo nem conhece. Quanto mais assim desconhecido e antigo, melhor eles acham. E, Fábio, você me chamou também a atenção um trabalho que você fez com o Padre Zezinho, que inclusive por problemas de saúde diminuiu muito a exposição, né? E é um padre que tem trabalhos belíssimos na música, dentro de pregações da Igreja Católica. Como foi esse trabalho que você fez com o Padre Zezinho? Convenhamos, hoje não é todo artista, aliás, já de há um tempo para cá, não é todo artista que tem esse contato com o Padre Zezinho, até para elaborar um projeto. Pois é, cara, eu fui um cara privilegiado, sabe? Eu conheci o Padre Zezinho na época que trabalhava com o Padre João Carlos. Então, quando ele vinha aqui no Nordeste, aí me convidava, às vezes, para tocar na banda e acompanhava. E aí criou um laço forte e ele começou a gostar do meu jeito de tocar, da minha música. Até que um dia ele me convidou para gravar um disco. Não para, assim, na época eu entendi que era para produzir o disco, fazer os arranjos e ele cantar. E assim eu fiz. Quando eu produzi os arranjos e tal, e mandei para ele, só precisa colocar a voz, a parte instrumental já está toda. Aí ele disse, não, quem vai cantar é você, comigo. Eu disse, eu sim. Inclusive, eu vou cantar umas 2 ou 3 músicas só com você, o resto é você. Eu digo, mas padre, Aí eu fiquei até, pô, que negócio que caiu do céu, né? Aí gravei, e o disco foi campeão, foi indicado em 5 categorias e ganhamos 3. No prêmio Louvemos o Senhor, que é o maior prêmio da música católica. Cara, e foi excepcional. Estive com ele agora e nós já estamos com um novo projeto, deve sair. Não sei se esse ano dá tempo de sair, mas a gente está gravando algumas coisas aí, não posso dizer muita coisa, porque a gravadora ainda vai escolher o que é que vai ser lançado, que é as Paulinas, que é a gravadora do Padre Zezinho. A gente está produzindo e em breve está vindo. E eu, dito isso, eu me considero um cara abençoado, porque foi uma coisa que veio para mim assim, do céu, né? Não foi um projeto que eu idealizei e fui atrás. Não, veio mesmo para mim. E aí, sim, aí é que eu digo, é sorte, é sorte, mas se você tem que estar preparado, porque se você não está, é azar.
né? Então, eu agradeço a Deus por estar preparado na hora que caiu para mim. Dá para tocar um trecho de uma das músicas que está nesse CD que você cantou com o a, Padre Zezinho? a mais pedida, que é... Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. Meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Belíssima música do Padre Zezinho. Qual foi a maior loucura que você fez na vida? Vixe, vou começar pela ruim. A maior loucura que eu fiz na vida ruim foi ter parado de estudar cedo. E a melhor loucura que eu fiz na vida foi largar o emprego que eu tinha fixo, ganhando meu salarinho, que dava para me viver tranquilamente bem, e me dedicar totalmente à minha música, independente de se ia dar certo ou não. Porque quando eu decidi parar com os outros trabalhos e focar só no meu, era incerto. Inclusive, tinha mês, ainda tem, né? Mas na época era mais. Tinha mês que o dinheiro não dava para cobrir a despesa do mês, né? Então... Um chute de escuro. Foi. Então, as duas maiores loucuras foi essa. A boa foi ter mesmo acreditado no meu trabalho e ter coragem e encarar o negócio. Mesmo ainda estando iniciando. E a ruim foi ter parado de estudar. Porque dá. Tudo é questão de prioridade. Ah, mas eu comecei a viajar, comecei enfim, a música me levou para outros caminhos. E aí eu decidi parar de estudar para viver isso intensamente. Mas hoje eu vejo que é possível viver isso intensamente e sem parar de estudar. Um exemplo muito forte para isso é o povo que vive nos circos. Aqui em Juazeiro teve um circo, que eu fui conhecer lá o trabalho, vi a matéria. Eles viajam o Brasil inteiro, mas os jovens estudam. Onde eles chegam, eles vão na escola e se matriculam e estudam aquele tempo que está lá. Consegue não sei como é o método que faz isso ser possível, mas eles fazem. Então, eles vivem pelo meio do mundo, mas não param de estudar. Então, cara, você que está aí pensando em parar de estudar, hoje em dia só para mesmo quem quer, cara, porque as oportunidades estão aí, você pode estudar, inclusive, até à distância, né? Então, foi a loucura ruim que eu fiz, foi parar de estudar cedo. Como é que você se relaciona com a morte, Fábio? Cara, a morte, velho, é uma coisa que tem hora que eu me relaciono bem com ela, mas tem hora que eu fico na dúvida, né? Eu já estou consciente de que é a certeza da vida, é a morte. Então, quando morre alguém próximo, até o povo lá de casa fica brigando comigo. Cara, eu não consigo sentir, assim, aquele luto. Apesar que nunca morreu, assim, um irmão, né? Meu pai e minha mãe são vivos, enfim. Nunca morreu uma pessoa, as próximas que morreu meu foi primo e também tios, avós, os avós, mas eu não sinto aquela dor que eu vejo muita gente sentindo, sabe? Não sei se eu vou sentir isso quando morrer alguém próximo. Sei que eu não vou sentir quando eu morrer, né? Morrer já tá. Mas a minha relação com a morte dos outros é essa. Eu não fico, ah, meu Deus, acabou isso tudo, não. Eu entendo que aquela ali é a certeza. Mesmo sendo de forma trágica. Tem horas que eu fico pensando, cara, que aquele provérbio antigo chinês, ele é certo, né? Não existe acidentes. Tudo está dentro de um propósito. Acontece porque aquilo tem que acontecer e aquele acontecimento desencadeia uma série de outros acontecimentos que são necessários, né, na humanidade.
Então, com a relação da morte dos próximos, eu vejo assim, eu fico ali triste, mas o outro dia passa. Agora, em relação à minha morte, eu estou satisfeito, cara, se eu morrer amanhã. Eu sou um cara saudável, né? Saudável, que eu digo assim, que eu saiba, eu não tenho nenhum problema. Eu não estou sofrendo com problema de saúde. Na minha casa ninguém tá. Nem minha mulher, nem meu filho. Eu não tenho patrimônios materiais, mas o patrimônio que eu sempre quis ter, eu carrego com ele toda hora, que é o meu dom de tocar. Eu sei tocar. Se levar tudo que eu tenho, eu ficar sem roupa, sem nada, eu consigo viver. Eu tenho perspectiva de viver. Eu tenho como ganhar o sustento, sem precisar pedir, nem mendigar. Então, cara, eu sou um cara rico. Não me falta nada, bicho, nada. Eu tenho projetos, às vezes os projetos são grandes demais, e aí quando eu vejo que é grande demais, eu piso no freio e arrumo outro. Mas, então, assim, como a minha vida é tão boa, onde eu vou ficar é triste se a morte me levar. Eu não vou poder realizar tanta coisa que eu tenho. Mas se for, também já estou muito satisfeito, porque minha vida é e foi muito feliz. Você mente? Minto. Que ocasião? Vixe Maria. Rapaz, tem ocasiões que você... É engraçado, cara. A gente ensina pro filho da gente não mentir. Hoje mesmo eu menti pro meu filho. Assim, a mentira, ela tem pessoas que nascem com um problema, um distúrbio, isso é um problema clínico. É o dom da mentira? Isso é um problema clínico, né? A ciência diz que é um problema clínico. Que você mente, você inventa história, na sua cabeça aquela história foi daquele jeito, mesmo sem ter dito, ser sido, e você diz que foi, e acredita que é. Aí tem a mentira, para quem não tem esse problema clínico, que acho que é o caso de quase todo mundo, que é a situação é que faz você mentir. Né? Assim, o certo é assim, é você falar a verdade, o sangue dentro no meio da canela e você falar a verdade, esse é o certo. Não existe outra coisa mais certa do que essa. Mas existem mentiras que você faz no cotidiano, no dia a dia, que evitam um mal maior. Por exemplo, mulher lá de casa, quando estava grávida, estava passando uma pata gorda, e eu tô bonita, eu disse, tá. Não era melhor. É louco de dizer que não. Não, um siri dentro de uma lata. Então é isso, dizer, né? Que a mulher está parecendo uma pata e então é nessas horas. A confusão era grande. O mercado, né, o mundo capitalista faz você mentir. Na hora de você negociar, você mente. Você que eu mente é você mesmo que está ouvindo aí, você mente também. Mente, cara, não tem jeito. Então, assim, isso é um trabalho que a humanidade deve fazer constantemente, né? Tem pessoas que conseguem encontrar formas de vida e técnicas que conseguem mentir menos no dia a dia. Mas o que eu peço a Deus é não prejudicar as pessoas por conta de alguma mentira que eu faça. Essa mentira prejudique a mim mesmo. Isso é o que eu peço a Deus. Aqui eu ficar tranquilo, você está falando a verdade. Nesse momento eu estou. Como a gente está encerrando o papo e, enfim, queria que a gente buscar muito e muito tempo para conversar, eu queria duas coisas suas. A primeira, que você tocasse uma música. Nós estamos aqui na Cantina Zé Ferreira, de Juazeiro. Exato. E aqui atrás é um palco, né, que você, inclusive, apresentou, inclusive começou a apresentar um projeto novo. Não foi com a sanfona, né? Foi até com outro instrumento, com o piano. Mas como a gente não está aqui com o piano, você está com a sanfona, eu queria que você tocasse uma música, seja mais ou menos uma música de encerramento desse bate-papo, e que você tocou aqui naquela noite aqui na Cantina Zé Ferreira, né, que foi nesse projeto onde o Flávio Carneirinho se apresentou de forma mais clássica para o seu público. Então, eu queria que você fizesse isso. Obrigado, Tony. E tocasse para a gente. Obrigado. Na verdade, o projeto Nordestinamente Clássico, que é com o piano, são as músicas que eu toco na sanfona. Só que com piano. Só que com piano. Então, as músicas que, inclusive, é que o povo mais pede, essa aqui, ó. Já tá fazendo parte da minha vida. Já entra lá em casa quando bem quer. Deita, dorme, sonha na minha cama. Me abraça, me beija e me ama. Bem cedinho faz o meu café. Outra que o povo pede, essa aqui, ó. Não vou mais errar com você.
És meu beija-flor bem querer. Me perdoa e volta pra mim. Sempre vou te amar, querubim. Primeira, e o segundo pedido, e último, é que você imagine, Fábio, que você está no topo do mundo e que a humanidade inteira está observando você. Queria que você olhasse para esta câmera e pudesse deixar uma mensagem para a humanidade. É essa oportunidade que você tem de deixar a mensagem para a humanidade inteira. Só porque eu pensei de cara, você dizer, aí dentro! E não deixa de ser uma mensagem. Cara, bicho, eu tenho percebido uma coisa bacana em mim, que eu diria, talvez, para as pessoas. Cara, eu estou ficando cada vez mais livre de preconceitos. Como? Eu passei muito tempo me preocupando e me incomodando e dedicando energia às merdas que algumas pessoas fazem. Na música, por exemplo. Toca uma música fazendo sucesso, aquela música pra mim é horrível e eu... Pô, como é que pode? Uma merda dessa fazer sucesso, cara. Um negócio que tá incentivando aí o povo a viver sem limite e tudo, o cantor não canta que presta, a banda não toca que presta. Eu comecei a parar de me preocupar com isso. Porque essa minha reclamação não muda em nada o mundo. Não muda em nada. O cara não vai cantar melhor porque eu estou reclamando. O povo não vai deixar de ouvir porque eu estou reclamando. Então, eu estou começando a ficar livre disso, graças a Deus. Eu queria ter acontecido isso mais antes, porque eu tinha aproveitado melhores oportunidades. Então, o que eu diria à humanidade? Faça o seu da melhor forma possível. Se tem alguém que está fazendo o que você faz e que tem mais notoriedade e você julga que ele está fazendo pior do que você e mesmo assim está fazendo mais sucesso que você, cara, isso aí é um problema seu, não é dele. Então se preocupe em fazer da forma melhor possível o que você faz, independente que tem outros fazendo pior e tendo mais lucro. Cada um tem que fazer o seu melhor e não se preocupar com a merda que os outros fazem. Então isso é o que eu diria ao povo nesse momento. Fábio Carneirinho, que inclusive vai ser samba enredo em Barbalha, na Unidos do Morro, em 2020. Imagine só, rapaz. Tô achando que vamos botar para sair na ala das baianas. Eu tô ficando cada vez mais gordo. Mas já tá preparado já para dar com samba no pé? Pois é. Rapaz, ainda não. Mas agora, nos próximos dias, aguardem. Haverão alguns eventos, né? Que vai ser o lançamento do samba enredo, vai ter o lançamento de algumas etapas do desfile. E nesse momento eu vou me fazer presente lá e vou tentar aprender algumas coisas para sambar. Tem tempo daqui para lá? Tem tempo. Pronto, Vicente Fábio Ferreira Carneiro da Silva. Vicente Fábio Carneiro da Silva. Fábio Carneirinho, o homem que nasceu em São Paulo por erro de percurso, veio para Juazeiro, morou em São Paulo, morou em Recife, foi para a Europa, enfim, levou o forró nosso para a Europa, mas que em fevereiro... É fevereiro o carnaval, né? Final de fevereiro. Finalzinho de fevereiro vai estar com a samba no pé no Sambódromo do Minha Barbalha, com a Unidos do Morro. Exato, um abraço para todos. Fábio Carneirinho, obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado. Foi muito bom bater um papo e conhecer um pouquinho mais do Fábio Carneirinho, que muita gente às vezes não sabe, né? Exatamente. Que existe. Olá, amigos, estamos encerrando a primeira temporada do Trocando Ideias. Quero agradecer a você que nos acompanhou semanalmente com todas as entrevistas. Quem quiser acompanhar, quiser assistir novamente uma entrevista, pode entrar no YouTube, no Facebook ou no próprio site do Badalo. Todas as entrevistas desta primeira temporada do Trocando Ideias estão à sua inteira disposição, tá bom? Obrigado pela companhia e até a próxima temporada.